oração. Cris, eu preciso de ajuda aí de alguns voluntários aí. Da outra vez aí eu fiz uma pegadinha, né? Alguns aí levantaram a mão e não vieram me ajudar aqui, tá bom? Mas eu gostaria de perguntar se posso contar com a ajuda dos irmãos aí. Posso contar ou não? Sim? Então eu preciso que venha aqui 12 pessoas rapidinho, assim, bem ligeirinho. 12. Pode vir, irmã. Quem melhor pode vir. 12. Olha, aqui tem uma corajosa, aí tem outro corajoso ali. 15, falta 10 ainda. Vamos lá, irmãos. Irmã. Não, mãe. Isso foi de irmã. Esconde. Vem cá, meus queridos. Vem cá. Vem, irmã. Mostra aí. Bota 2 aqui, ó. 4, na verdade. Olha isso. Olha só, irmão. São corajosos mesmo, né? Fica escondidinho. Aqui, outro. Aí, mais um aqui. Outro corajoso. Quem mais? Vem cá. Irmãos, olha só. Nós temos 2 minutos aqui, tá? Para colocar em ordem aqui as coisas. Lá em 1 Coríntios 14, verso 37, se não me engano, diz assim que o nosso Deus, ele é um Deus de ordens. Pode virar para os irmãos agora. Pode virar. Todos viram ali. Nós precisamos organizar isso, né? O que vocês acham? Se o nosso Deus é um Deus de ordem, sim ou não? Sim. Tem 2 minutos para organizar. Olha para os que estão no celular e organiza essa feição aí como primeiro lugar, segundo lugar. Começa lá para cá. Vamos lá, vamos organizar, irmãos. 2 minutos. Lá para cá. Pode ir trocando, irmãos. E aí? Quem está contando o tempo aí? Tem 2 minutos. Falta 1 minuto. E aí, queridos? Ajudem aí, irmãos. Pode ajudar. Ajudem aí. Vamos ver. Está tirando o tempo. E agora? Quem mais? Mas como é que dá um disco sem ganhar a mensagem? Como é que vai fazer criança? Quem quer para criança? Não, tá bom. Está finando o tempo. Você concorda que é isso aí mesmo, irmão? Os Deus organizaram assim mesmo? Depois eu oferto. Finou o tempo então, irmãos. Vamos levantar agora, querido. Vamos ver aí. Olha só, irmãos. A gente estava desorientados, tá? Agora estamos orientados. Claro que de repente havia alguma ordem, não está bem certinho, mas o que deve ser em primeiro lugar, irmãos? Na nossa ordem ali, o que deve ser? Deus. Todos concordam? Sim. Sim. Segunda parte. Sim. Todos concordam? Sim. Sim. Terceira parte. Oferta. Todos concordam? Ali se inverter a ordem até que ainda está. Está dentro dos primeiros ali, né? Os 4, tá? Aí ainda está, vamos deixar assim, tá bom? E agora? A poupança ali, levanta aí, Caia, levanta aí. Levanta a poupança. Tá certo ou errado? Eu acho que tinha que ir no aluguel. O aluguel? Então vamos lá, troca lá então. Aluguel, volta pra cá, Brian. O que vocês acham? Agora tá certo?
O que mais? Eu acho que a energia vem antes de roupa e calçado. Então vamos lá. Tem a asa, né, que nos ajuda nessa parte aí. Ok, e agora? E o telefone e a internet também, antes dos calçados. Um detalhe, queridos. Antigamente o telefone servia pra gente falar, né? E ouvir. Hoje o telefone sem internet não tem valor, né? Então tem que ter junto aqui, né? Bem colocado aí, né? Então, antes da primeira das roupas, eles passavam internet? Eu também sim, Bom, mas aqui é só pra gente ter uma noção, tá? Que só pra ter uma ideia. Claro, nosso tempo acabou já passou mais de 5 minutos, tá bom? Mas, irmãos, é importante a gente entender, tá? Que realmente esse aqui seria o mais certo para a gente possa ter uma vida, vamos dizer assim, tranquilas, né? Como cristãos, tá bom? Obrigado pela participação de vocês, pela ajuda, mas pode colocar esse númerozinho, por favor. Queridos, obrigado. Queridos, eu gostaria de ler essa Bíblia com vocês agora. Eu citei o texto para fazer que vocês lessem na Bíblia, tá bom? 1 Coríntios, capítulo 14, no verso 40. Todo mundo, por favor, procurem. 1 Coríntios, capítulo 14, verso 40. Vamos orar? Nosso maravilhoso Deus, aqui nós estamos na sua casa para aprender essa manhã. Quanto é importante, Pai, ser organizado assim como o Senhor é. Para isso, Pai, que precisamos muito do poder do Espírito Santo guiar a nossa vida. Nos ajude, Pai, a permanecer na sua presença, em nome de Jesus. Amém. Quer dizer, irmãos, tudo, porém, seja feito com decência e ordem. Veja que o nosso Deus, irmãos, é um Deus de ordem. Certo? E se nós quisermos ter uma vida bem organizada, precisamos então buscar o poder do alto. Queridos, outro texto da Bíblia, que fica lá em Eclesiastes, capítulo 5, verso 45 também. Gostaria de ler com os irmãos também. E o verso 4 e 5. Quem quer ler, por favor, pode ler bem alto. Quando a Deus fizeres algum voto, não tardes em cumpri-lo, porque não se agrada de todos. Cumpre o voto que fazes. Melhor é que não votes do que votes e não cumpras. Queridos, se vocês, quem sabe, soubessem o que eu iria falar essa manhã, talvez muitos não viriam na igreja, talvez não por causa do tempo, mas por causa do assunto. Eu aprendi há muito tempo atrás que esse assunto de mordomia, ele abrange muitos aspectos. Mas qual é o mais difícil de ser abordado na igreja hoje, como mordomia? Vocês saberiam me dizer quais são? Qual é que é? Queridos, a gente sabe que a mordomia é muito mais do que isso. Mas tem uma passagem na Bíblia que diz assim, ó: roubará a Deus no homem no quê? No quê? Nos dízimos e nas ofertas. É o único lugar que fala que o homem rouba a Deus nesse sentido. E esse assunto é pouco falado na igreja, por quê? Porque realmente é um assunto que mexe com a gente. E eu posso até dizer que incomoda muitos de nós. Puxa vida, falar em dízimo e oferta em pleno sábado. Mas, irmãos, nós acabamos de organizar aqui. Primeiro tem que ir Deus. Depois vem o dízimo. Depois o pacto. Depois a oferta. Ou troca-se o pacto pela oferta. Mas essa seria a ordem. E a gente quer ser abençoados e que muda toda a ordem de Deus. A gente quer ser desorganizado, que é as bênçãos de Deus. Veja, queridos, que nós, quando
nós devolvemos para Deus a parte que é de Deus, primeiro a gente recebe para depois devolver. Então a gente não paga dízimo, a gente não paga oferta, a gente não paga pacto. A gente devolve daquilo que Deus tem nos abençoado. E o texto está dizendo, irmãos, que quando a Deus fizer algum voto, não tarde em cumprir. Então nós fazemos um voto para Deus, ou prometemos para Deus, e nós não podemos se demorar para cumprir isso. A pergunta é, irmãos, alguém foi obrigado a estar aqui na igreja de manhã? Hoje alguém te obrigou a estar aqui? Muito bem, por quê? Por livre e espontânea vontade. Amém por isso. Então tu não foi obrigado a vir na igreja pela manhã. Outra pergunta, tu é obrigado a devolver o dízimo para o Senhor? Sim ou não? Tu é obrigado? Deus te obriga a devolver? Tu tem o livre-arbítrio de devolver ou não, certo? Outra pergunta, tu é obrigado a devolver oferta para Deus, o dízimo? Tu não é obrigado? Ok. Outra coisa, o tempo. A gente pode unir dízimos, oferta e também o tempo. Alguém aqui dedica tempo para poder trabalhar e ganhar dinheiro, sim ou não? Sim. Então o teu tempo também envolve na mordomia. Veja que a nossa vida, irmãos, ela é voltada a trabalho, tempo e dinheiro. Alguém vive sem dinheiro aqui? O dinheiro é uma bênção ou uma maldição? Depende da forma que nós usamos. Hã? Depende da forma. Depende da forma. Olha só. O dinheiro, irmãos, todos nós precisamos de dinheiro. Todos precisam. Ou tem alguém que não precisa de dinheiro aqui, vive só pela fé nessa época? Nós precisamos, irmãos. Deus nos dá condições de podermos termos saúde para poder levantar todos os dias e sair do trabalho para ganhar o nosso pão de cada dia. Ou quem sabe pagar a internet, um jovem falou que tem que ter a internet no telefone, né? Enfim, tudo faz parte do dinheiro. Então uma coisa é ouvido para outra coisa. Outro texto que eu queria abrir com vocês aqui agora. Olha só, queridos. Vamos abrir lá em Mateus agora, capítulo 5. E o verso 36 ao 37. Quem achou pode ler, por favor. Mateus quanto? Mateus? 5, 33 ao 37. Aqui o próprio Cristo falando, irmãos, tá? Olha que interessante isso aqui. Pode ler. Quem vai ler? Também ouviste que foi dito aos antigos: não jurarás falso, mas cumprirás rigorosamente para com o Senhor os teus juramentos. Eu, porém, vos digo: de modo algum jureis, nem pelo céu, por ser o trono de Deus, nem pela terra, por ser estado dos seus pés, nem por Jerusalém, por ser cidade do grande rei. Nem jures pela tua cabeça, porque não podes tornar um cabelo branco ou preto. Seja, porém, a tua palavra, sim, sim, não, não. Ou que disto passar vem do maligno. Irmãos, olha só. Voto ou juramento é a mesma coisa. Eu me lembro quando eu era pequeno, vou conversar com os irmãos aqui, depois eu não conhecia a verdade, eu conheço, né? Eu tinha muita dor de dente quando pequeno. Comia doce assim, os dentes nunca escovavam, né? E então você tinha muita dor de dente. Mas aí eu entendi que a gente podia fazer lá um voto, um juramento lá para a santa. Eu fazia lá para aquela santa lá do Murialdo ali, daquela igrejinha que é ali. E às vezes acontecia de o dente parar de doer, né? Mas às vezes doía. Depois eu fiquei sabendo que na verdade isso aí não tem nada a ver, né? Fazer juramento com santa ali. Então, quando eu percebi que eu não pagava lá uma vela, doía o dente. Mas não é porque estava fazendo aquela promessa ali, ou voto, mas porque, na verdade, era uma negligência da minha parte, né? Mas aqui, irmãos, a gente não deve fazer juramento, nem pelo céu, nem pela terra, nem pela nossa cabeça. E aqui está dizendo, irmãos, que o nosso sim deve ser sim, sim, ou não, não. O que passar disso é o quê? É do maligno. Queridos, se nós entendemos que Deus tem que estar em primeiro lugar na nossa vida, nós fizemos alguns votos. Eu não sei se todos aqui são batizados na igreja. Todos são batizados? Cadê as mãos? Todos são batizados? Levanta as mãos, se não são, vão ser, tá bom?
Se você está aqui, irmãos, é porque você está aqui porque você quer conhecer toda a verdade, tá bom? Agora, queridos, eu gostaria de passar aqui também um slide muito importante. Se der tempo, eu vou passar aqui uma passagem bíblica, mas se não der, eu gostaria de pedir perdão para vocês para que não atrase, tá? Mas olha só, uma coisa muito importante que eu queria perguntar para vocês é saber o seguinte: alguém de vocês que está aqui nessa manhã já fez algum planejamento familiar na sua casa? Levanta as mãos. Quem não fez? Quer ver as mãos? Quem não fez? Eu não fiz ainda. O que é planejamento familiar, irmãos? É colocar a sua vida, suas finanças em ordem. Veja que nós colocamos ali, né? Dízimos, oferta, depois logo a gente entrou na internet, depois entrou calçado, roupa, depois entrou ali mesada. Tudo envolve o quê? Dinheiro. Você consegue fazer coisa sem dinheiro? Sem dinheiro. Olha só. Então a pergunta é, então ninguém aqui fez planejamento familiar ainda? O que é planejamento familiar, irmão? Eu trouxe aqui, ó. Planejamento familiar. Está dizendo o quê? Planejar algumas coisas muito importantes. Tá bom? Depois no finalzinho eu vou dar para vocês aqui. Eu vou abrir um slide aqui para os irmãos. Olha só, irmãos, ali primeiro quem? Deus. Olha só, vou passar aqui para vocês algo bem interessante essa manhã sobre o planejamento familiar. Olha só, planejamento familiar, irmãos, é o que nós vamos estudar essa manhã, tá bom? Quem tem que ver comigo e com você? Olha só. Olha só a proporção, irmãos, de famílias, o quê? Endividadas durante os anos. De 2013 até 2022, olha só o quanto subiu de famílias endividadas, irmãos. Por quê? Porque não há o que um orçamento familiar. A gente simplesmente vai fazer as coisas e depois não vê o que vai dar no final. O nosso Deus é tão maravilhoso que nos proporciona essas bênçãos aqui, né? Para a gente poder saber como manusear a nossa vida, principalmente espiritual e material. Olha só. Então, 2013 aqui, 2022, irmãos, olha só, 77,9% de pessoas, famílias endividadas. Interessante, né? Olha só. Olha essa foto aí. Nós temos um gatinho lá em casa, às vezes quando ele diz assim, olha, né? Chamou a atenção que ele subiu para cima da cama, lá, cima do sofá. E não é diferente com o cachorro, irmão. Nós precisamos ensinar. Só que nós também precisamos ser ensinados também. E que mesmo que pode ser ensinado, né? Olha só. Em Provérbios 10:4, quem quiser ler ali, logo em seguida que eu disse, eu já li a Bíblia, vou pular, tá? Provérbios 10:4 ali. Depois vai estar na revista. Negligente e diligente. Uma pessoa, irmãos, que ela é negligente, ela não vai conseguir regular a sua renda, não vai ter cuidado com as coisas da casa e muito menos as coisas de Deus, irmãos. Uma pessoa diligente, olha só o que fica de Provérbios. Ali, vamos juntos ler, olha só. Então, lê para nós aí. Vai também As mãos diligentes lhe trazem riqueza. Os planos do diligente tendem à abundância. As mãos preguiçosas empobrecem o homem. Muitos são pobres devido à sua própria falta de diligência e economia. Eles não sabem manejar devidamente os recursos. Irmãos, quem está falando aqui é Espírito de Profecia e o rei Salomão, o homem mais sábio da Bíblia. Ele está falando aqui exatamente isso aí, olha só. Muitos são pobres devido à sua própria falta de diligência e economia. Veja, irmãos, que nós precisamos também fazer economias. Eles não sabem manejar devidamente os seus recursos. Outro texto. Há necessidade de um orçamento na família? Sim ou não? Ou como está, se está tudo tranquilo, tudo uma boa? Ah, com certeza que há, irmãos. Olha só, diz ali, filha.
Pelo conhecimento se encherão as câmaras de toda sorte de bens, preciosos e deleitáveis. Nos falta conhecimento? Ou não? Conhecimento nós temos. Falta o quê? Oração, né? Olha só. Procura conhecer o estado das tuas ovelhas e cuida dos teus rebanhos. Irmãos, para que eu possa também cuidar da minha casa, da minha vida, da minha família, eu também tenho que ter um cuidado com as ovelhas do Senhor, até para eu poder saber como é que eu posso ajudar. Só que se eu não for uma pessoa equilibrada, se eu não souber manusear com o meu recurso, eu não vou ter condições de ajudar as ovelhas do rebanho. Entre nós tem pessoas necessitadas, sim ou não? Sim, precisa, mas eu preciso o quê? Organizar as minhas finanças. Olha só. Fala, adventista. Se nos compenetramos de que Deus é o doador de todo bem, que o dinheiro lhe pertence. Desculpa. Vamos lá. Aí. Fala, filho. Se nos compenetramos de que Deus é doador de todo bem, que o dinheiro lhe pertence, então exerceremos sabedoria no gastá-lo, de conformidade com sua santa vontade. O mundo, seus costumes, suas modas não serão nossa norma. E ele pode nos dar, irmãos, sabedoria. Deus. O Espírito Santo, irmãos, vai nos ensinar e vai nos dar sabedoria. Por isso que é importante nós pedirmos todos os dias o Espírito Santo para nos guiar. Olha só outra situação aqui. As partes do orçamento. Vê para nós ainda, por favor. Escreva exatamente o que você gasta. Todos devem aprender a tomar notas de suas despesas. Alguns o negligenciam como não sendo coisa essencial. É um erro, porém, todas as despesas devem ser anotadas com exatidão. Irmãos, como é que eu vou saber quanto é que eu ganho e quanto é que eu gasto se eu não anotar tudo? Isso para mim é um desafio também. Ah, eu vou estar comprar um pirulito, tem que anotar? Sim. Até para poder saber o que está gastando. Né? Ah, eu vou estar comendo um picolé. Compra, mas também anota. E vai ver quantas coisas vai ter que abrir mão para poder deixar de lado, para poder fazer uma economia. Ali nós temos então agora ali o planejamento, né? As anotações de gastos, que é importante, eu vou passar para vocês depois. A importância de anotar tudo. Água, alimentos, sorvete, PVA, pirulito, tem ali também, né? Alimentos, gastos. E se você for colocar na lista, tem tantas coisas, irmãos, que eu não sei como é que a gente consegue fazer tudo. Por isso que as famílias estão o quê? Endividadas. Vamos fazer sem anotar. Agora, quando nós anotar ali no pirulito, parece uma coisa meio estranha, anotar o pirulito à noite, você vai saber onde é que está indo o dinheiro. Tá bom? Olha só. Agora, a primeira parte vai ter que ser separada, irmão. Quer dizer para nós primeiro. Separe a parte de Deus. Antes de gastarmos uma só parcela de nossos rendimentos, devemos separar e oferecer a Deus. A reivindicação divina deve vir primeiro. Tudo ou mais é secundário. Então, o que vem primeiro, irmãos? A reivindicação divina deve ser vir primeiro. Irmãos, sabe que a gente pode pensar assim, ó. Ah, mas esse mês não sobrou para devolver a oferta para o Senhor. Onde é que está a falha aí? Se eu colocar Deus em primeiro lugar, ele diz que as demais coisas não serão acrescentadas. Agora, se Deus ficar para o último plano ali, não vai sobrar mesmo, irmãos. Então, haverá uma negligência, né, da nossa parte. Outro texto ali, olha só. Honra o Senhor com os teus bens e com os princípios de toda a tua renda. Irmãos, quando se fala em ali, honrar o Senhor com os teus bens, é com tudo. Tudo que nós temos vem de Deus. Tudo é dele, né? Devemos honrar, isso faz parte do que, irmãos? De adoração. Isso aqui é Provérbios falando, tá? É Provérbios. A quem dá liberalmente ainda se lhe acrescenta mais e mais. Então, irmãos, quem dá quem dá, né? Lá, liberadamente ainda ele se acreditar mais e mais. Agora, se dermos a Deus o que Ele pede, o restante será santificado e abençoado em proveito nosso. então, o que Deus faz, irmãos? Ele abençoa, né? E santifica aquilo que nos resta para a gente administrar como povo de Deus.
Tem algo mais interessante aqui, ó. Este homem aqui, olha a citação dele, muito bacana ali que ele fala. Se eu não tivesse dado o dízimo do primeiro dólar que ganhei, não teria sido possível dar o dízimo do primeiro milhão de dólares que ganhei. Queridos, a importância que a gente dá, né, para Deus, seja pouco ou seja muito. Se eu der o pouco, eu vou ter coragem para dar o muito. Se eu não der o pouco, eu não terei coragem de dar o muito. É o que o senhor falou aí. Agora, é importante a gente poupar, irmão, sim ou não? E meio aquela administração que a gente fez ali na ordem, né, nós temos também que poupar. Não sair gastando mais que a gente ganha. Ah, mas eu não consigo ali guardar 30 reais por mês, que é muito pouquinho, não vale a pena, irmãos. 30 reais mensal em 12 vezes, dá quanto? Quem é que é bom de matemática aí? 360. É pouco? É pouco, mas são 360 que eu posso economizar. Estou dando um exemplo aqui, 30 reais, né? Pode ser 10 reais, pode ser 50 reais, não sei. Olha só. O que ajuda aos poucos terá cada vez mais. Entende um pouquinho, não deu de aí de papo em papo, galinha de grão, é isso? De grão em grão, galinha enche o papo. Olha só. O dinheiro confiado a nós pelo Senhor deve ser cuidadosamente economizado. Tem que ter o que, irmãos? Ser. Hã? O que você falou aí, ó. Cuidadosamente economizado. Olha só, outra aqui. Vai ter como a formiga, ó preguiçoso, na série, ajunta o seu mantimento. A formiga trabalha quando, irmãos? Hã? Trabalha todo verão, no inverno fica tranquila, né? E eu sei uma formiga, né? Não ser preguiçosos, né? Trabalhar, fazer aquilo que eles fazem. Olha só esse aí. Não enriqueceremos com o quanto ganhamos, mas com o quanto não gastamos. Então a riqueza não está enquanto ganhamos, enquanto nós deixamos de gastar. 4. Entregue uma mensalidade. Que aprendam o devido uso do dinheiro, usando-o, quer seja suprido por seus pais, quer seja ganho por eles mesmos. Interessante aqui, irmãos, como é que a gente vai incentivar os nossos filhos a devolver o dízimo, o pacto e a oferta, se a gente não dá uma mesada para os nossos filhos? Então é importante também ensinar eles a trabalhar, fazer alguma coisa e ganhar um dinheirinho para poder também dizimar e ofertar na casa do Senhor. Então, que aprenda o devido uso do dinheiro, usando, quer seja suprido dos seus pais, né, dentro dos pais, ou seja um ganho por eles mesmos também. Qualquer dinheiro que a criança pegar ali, incentive ela já a fazer a parte do Senhor. Olha só esse texto aqui. 5. Monitorar pequenas despesas. Tende cuidado com as pequenas despesas. Estancai todo o vazamento. Podeis pensar que essas pequenas importâncias não representarão muito, mas essas inúmeras somas pequenas se provarão um grande todo. Então nós precisamos, irmão, estancar o quê? Todo o vazamento. Vocês sabem, né, que a gente para ganhar é difícil, mas para perder e gastar é bem dinheiro, né? Então devemos ter estancado, é perfuro aí para que a gente possa ter uma vida bem sucedida também. Olha só esse jovem aí, jovens que estão aqui na igreja pela manhã, ainda que não tem trabalho, mas que tem uma rendinha ali, uma mesada, olha só que interessante. Em 2014, Tiago Morales Verse de Assis, aquele sobrenome ali que eu não vou arriscar falar, no oeste do Paraná, comprou um Fusca com o próprio dinheiro quando ainda tinha 10 anos. Foram necessários 3 anos para levantar a quantia necessária. 2.500. 3 anos depois, ele está realizando outro sonho, o de ser escritor e palestrante. Então, de pouquinho em pouquinho, o Tiago, em 2014, com 10 anos, ele já comprou o quê? O seu primeiro. E o sonho dele agora de ser o quê? Ser um escritor. Por quê? Porque ele entendeu que vale a pena por isso. E está o resultado das suas economias. Um carrinho é luxo ou necessidade? O que vocês acham? Necessidade. E Deus quer que a gente tenha as coisas também para distribuir nesse mundo aqui, as coisas boas. Então nós precisamos fazer o quê? Economias. Olha só.
Sexto, evite aparência. Não é a melhor coisa aparentar ser ricos ou algo acima de que somos a verdade. Não nos devemos sentir perturbados se nossos vizinhos constroem suas casas e as imobiliam de tal forma que não somos autorizados a acompanhar. Torna-se um laço para nós procurarmos fazer ostentação. Irmão, devemos o que fazer? Evitar a aparência. O que é isso? Se meu vizinho tem um carro novo, eu também quero ter um carro novo. Enfim, várias coisas, né? Que a gente almeja que o nosso vizinho tem, que a gente quer ter igual. E a gente tem que ter esse cuidado, ter sabedoria para a gente não cair nessa cilada, né? De querer fazer assim, procurar ser, fazer a ostentação. Lá o Adventista mostra que a gente precisa ser prudente nisso também. Não gasteis um centavo do dinheiro na aquisição de artigos desnecessários. E a plena certeza, irmão, se você orar e você pedir a orientação do Espírito Santo, ele vai te mostrar realmente o que tu precisa comprar, o que realmente tu precisa e aquilo que tu não precisa também, né? Então não gaste um centavo de dinheiro naquilo que é artigos não necessários, né? Vamos chegar para o finalzinho aqui agora. Agora precisa fazer o que, irmãos? Demorar nem gastar. Diz aí, ainda? O apressado sempre acaba na miséria. Olha as orientações que nós temos. O apressado sempre acaba na miséria. São textos importantes, irmãos, que a gente tem que ter. Muitas famílias são pobres porque gastam dinheiro logo que o recebem. Conhece alguém que o salário nem chegou ainda, já está devendo tudo? Conhece? Vamos dizer, é sério? E aí então o Senhor fica se sobrando. Olha só isso aí, irmãos. Uma grande administração ali, né? Olha só, vê, filha. Escape das dívidas. Quando alguém se envolve com dívidas, caiu na rede que Satanás prepara para as almas. Essa tem sido a maldição de tua vida, entrar em dívida. Evite-a, como evitarias a varíola. Bacana, né? Mas é a realidade, né, irmãos? Você conhece alguém, espero que não deixe falar para ninguém aqui sobre isso, que vem a fatura lá de R$100, mas o mínimo é R$10. Paga R$10 e no próximo mês vira o quê? Uma bola de neve e não consegue botar em dia a sua vida. Fuja, irmãos, fuja. Se você não tiver sabedoria para usar o cartão de crédito, ele pode ser uma bênção se souber usar, mas também pode ser uma maldição. Olha só. Paguem a todos o que lhes é devido. Não fiquem devendo nada a ninguém. Irmãos, teve uma situação, nós tivemos uma capacitação em encontro de homens na semana passada, e teve um irmão nosso que ele disse que está passando por uma situação bem delicada. Por que eu vou usar essa ilustração com vocês aqui, essa ideia que passou lá, e foi muito interessante. Quando nós temos uma orientação que a gente não deve ficar devendo nada para ninguém, é porque a gente não sabe do dia de amanhã. Então, se a gente está endividados, devendo para todo mundo, e vem acontecer uma fatalidade com a gente, o que acontece? O que vai acontecer? Então, o ideal seria que a gente pudesse economizar e comprar as coisas à vista. Claro que a gente não tem como, é que a nossa ansiedade, ela quer as coisas para agora, não é para depois. Então a gente precisa o quê? Se organizar e evitar de dever alguma coisa para alguém. O que aconteceu? Ele contou a situação que a esposa dele, ela tinha uma creche e ela pegou e vendeu essa creche para uma sobrinha. Só que essa sobrinha continuou tocando a creche, só que aconteceu, o documento ficou no nome da tia. E essa tia então deixou ali funcionando a creche e aí depois foi para trabalhar nos Estados Unidos. E a creche continuou funcionando aqui. Só que o que aconteceu? Também essa irmã foi para lá e adoeceu, teve que voltar. Só que quando ela chegou aqui, a sobrinha tinha colocado na justiça a creche. O que aconteceu? Quem é que sujou o nome? Desta irmã. Então todo o dinheiro que ela tinha, os recursos que ela tinha, estava no banco que ela tinha, ficou tudo por conta da justiça, tomando conta até que se resolva tudo isso. Então a família passa uma necessidade. Por quê?
porque não tem sabedoria na hora de passar uma situação, assim serve para nós também, né? Evitar de gastar aquilo que a gente consegue pagar. Então isso é uma alerta para a gente também, que é importante a gente não ficar devendo nada para ninguém. Olha só, nós precisamos ver onde, irmão, dentro dos nossos recursos. Lá na Adventista, diz ali. Os pais devem aprender a viver dentro de seus recursos. Devem tornar suas necessidades poucas e simples. Então, viver, aprender dentro dos recursos, irmãos, é um desafio para todos nós. Anotar um pirulito, um picolé, mas só a gente vai conseguir saber que está gastando dinheiro, já está em nossas finanças, né? Olha só agora, irmãos, aí. Equilíbrio. Tem sempre cuidado de conservar as suas despesas de acordo com as receitas. Então, eu não posso ganhar mais, ou melhor, não posso gastar mais do que eu ganho. Eu preciso equilibrar aí as coisas, né? Na casa do sábio há riquezas e perfumes, mas o tolo gasta tudo que tem. Irmão, isso aí para nós tudo é um desafio, porque a gente não foi ensinado, né? Então ali agora entra, ó, o planejamento financeiro também, que eu vou passar para vocês ali também. Então você anota em tudo, né, irmãos? Até aquelas mínimas coisas ali que é importante, de você já saber onde é que está indo o dinheiro, e o que tu pode cortar, o que é prioridade, e o que não é prioridade. Você vai ver que ali no último lugar, o lazer é importante, claro que é importante, mas eu não posso deixar de colocar Deus em primeiro lugar, estar cuidando das minhas contas, né, a casa, e depois, se sobrar, eu vou fazer para ele. Só que muita gente fala, depois eu vou fazer o resto. E é que as famílias começam a se endividar por isso. Olha só, as bênçãos de um orçamento agora. Então ali, meu irmão, nós temos um ciclo ali, ó, que aí vai mostrar para a gente como deve fazer, né? Conhecer o que então as entradas e saídas, né? Facilitar o quê? O que vai acontecer isso se a gente fizer um orçamento de família? Vai facilitar o quê? O diálogo de família, porque todos vão estar ali juntos, sabendo o que está entrando, o que está saindo, né? Então vai facilitar o diálogo também. Vai reduzir também as tensões, né? Aquela coisa, um só cuida de uma parte, outro cuida da outra. O que acontece com isso? Acaba, de repente, o casal, a família se desentendendo e não sabe. Tu gastou mais que deveria gastar, pois é. Então a gente conversando vai facilitar, vai diminuir o quê? Reduz as tensões, né? A gente vai aprender também a se manter nos limites. O que pode comprar esse mês que a gente não pode comprar? Deus tem que estar em primeiro lugar em tudo, irmãos. Primeiro Deus. Dízimo, oferta, pacto, faz parte. Agora também a poupança, né? Em tudo que a gente está aprendendo aqui, a gente precisa aprender, irmãos, guardar nem que seja R$10 por mês. Tu precisa ter uma reserva, tu não sabe o dia de amanhã o que vai acontecer. Tu precisa ter uma reserva. Então faz parte do orçamento também. Agora, o sonho, para que se torne realidade, ele precisa dar um passo ou não? Em curto prazo, médio prazo e a longo prazo. Por exemplo, se eu quero comprar um carro, né? Aquele menino levou quantos anos ali? Você lembra? 3 anos. Foi o quê? Em longo prazo. Mas ele conseguiu. Eu quero ter um carro, estou orando ao Senhor, eu quero comprar um carro. Não é luxo, não é necessidade. Então eu preciso o quê? Uma organização e fazer isso em família, guardar uma porcentagem para cada vez comprar um carro. Ou uma casa própria, não sei, que mora de aluguel. Cada realidade é uma aqui, né? A gente precisa entender que é importante tudo isso. O orçamento familiar. Queridos, temos um pouquinho de tempo ainda. Eu gostaria de ler com vocês aqui um texto também, vou passar mais adiante, acho que é outro slide lá, irmão. Logo no começo aqui eu fiz uma pergunta para os irmãos, né? Ninguém foi obrigado a vir na igreja hoje, ninguém foi obrigado a se batizar na igreja, e a gente fez alguns votos quando a gente se batizou. E eu gostaria de recapitular com vocês esses votos. É importante a gente recapitular, tá bom? Talvez aqueles que não lembrem vão lembrar agora. Outro slide, irmão? Deixa aqui, ainda falta um pouquinho aqui, não, só para terminar isso aqui. A gente vai só passar rapidinho isso aqui. Olha só. O sonho da casa própria. O irmão e a irmã B não aprenderam a lição da economia. Tivessem sido hábeis administradores, privando a si mesmos, teriam já há tempo um lar próprio e ainda recursos de que servisse em caso de adversidade. Então, olha só, irmão, começa com um pouquinho, vai aumentando, até chegar ao sonho realizado. Precisa de esforço, sim ou não? Dedicação? Sim. Olha só. Com a sabedoria se constrói
a casa, e com a inteligência ela se firma. Então, tendo que sabedoria, sempre buscando a orientação do Senhor. Olha só, irmãos. Nossas bênçãos temporais são nos dadas em confiança, a fim de se provar se nos podem ser confiadas as riquezas. Se eu não sei administrar aqui nessa terra as coisas que o Senhor me dá, eu teria condições de estar lá no céu administrando as coisas celestiais? Não. As riquezas estão lá no céu, não aqui na terra. Olha só. Determinou o Senhor que os meios a nós confiados sejam usados na edificação do seu reino. Esse texto aqui diz o seguinte: não acumuleis para vós outros tesouros sobre a terra, onde traça a ferrugem e corrói, onde ladrões escavam e roubam, porque aonde está o teu tesouro, aí está o teu coração. Olha essa cena, irmão. Isso aqui é uma cantora gospel americana. E olha só como é que foi aqui essa situação. O caixão dela era de quê? De ouro. A riqueza então dela estava aqui nesta terra. Caixão de ouro, irmãos. Sempre a nossa riqueza está no céu. E Deus então nos ajude. Vamos passar outro texto aqui, outro slide lá, que vai falar sobre os votos. A gente vai recapitular com vocês aí então. O importante, irmão, saber que nós precisamos de alguns votos, nós devemos cumprir esses votos. Enquanto eles acham, eu abrir o texto da Bíblia para vocês aqui. Atos capítulo 5. Atos capítulo 5. Eu acredito que esse texto aqui conhecido todos nós, né? Fala sobre Ananias e Safira. Ananias e sua esposa. Então vamos ler rapidinho esse texto aqui e depois pegar os textos de profecia ali sobre esse texto, tá bom? Então, Atos capítulo 5, do 1 até o 11. Quem quiser ler, pode ler intercalados aí os textos, para a gente não se demorar muito aqui, para poder passar os slides aqui, muito importante também. Quem achou pode começar a ler? Entretanto, certo homem, chamado Ananias, que com sua mulher Safira, vendeu uma propriedade, mas de acordo com sua mulher, que teve parte do preço, e levando o restante, depositou aos pés dos apóstolos. Então disse Pedro: Ananias, por que encheu Satanás teu coração, para que mentisse ao Espírito Santo, reservando parte do valor do campo, conservando porventura, não seria teu, e vendido, não estaria em teu poder? Como, pois, assentaste no coração este desígnio, não mentiste aos homens, mas a Deus. Ouvindo estas palavras, Ananias caiu e expirou, sobrevindo grande temor a todos os ouvintes. Levantando-se os moços, cobriram-lhe o corpo e levando-o sepultaram. Quase 3 horas depois, entrou a mulher de Ananias, não sabendo o que ocorrera. Então Pedro, dirigindo-se a ela, perguntou: Dize-me, vendestes portanto aquela terra? Ela respondeu: Sim, portanto. Tornou-lhe Pedro: Por que entrastes em acordo para tentar o Espírito do Senhor? Eis a porta dos pés dos que sepultaram teu marido, e eles também te levarão. No mesmo instante, caiu ela aos pés de Pedro e expirou. Entrando os moços, acharam-na morta, e levando-a, sepultaram-na junto do marido. E sobreveio grande temor a toda a igreja, e a todos quantos ouviram a notícia destes acontecimentos. Queridos, Ananias e Safira foram obrigados a devolver aquilo que eles prometiam, sim ou não? Fizeram uma promessa, um voto. Só que enquanto estava sob o poder deles, eles eram donos, sim ou não? O momento que eles passaram para o Senhor, já era deles, continuasse deles, sim ou não?
Então eles passaram para o Senhor, já não era mais deles. Mas o que eles fizeram? Pegaram e reteram uma parte daquele valor. Então, quando nós fizemos um voto a Deus e devolvemos aquilo que é do Senhor, a gente não pode reter. Só que eu vou entender um pouquinho melhor agora com o Espírito de Profecia, esse texto aqui. Bom, não tem por causa do tempo. Olha só, vou passar para você ver ali e eu gostaria que vocês me ajudassem ali. Conseguiu? Olha só, irmãos. O que Ellen White fala sobre esse texto aqui, a importância de nós, como cristãos, que fizemos um voto ao Senhor, de sermos fiel a Deus. Olha só. O coração de Ananias e da esposa foram movidos pelo Espírito Santo a dedicar suas posses a Deus, como seus irmãos o tinham feito. Mas depois de terem feito o voto, recusaram e determinaram não cumpri-lo. Embora professassem dar tudo, retiveram parte do preço. Haviam praticado fraude para com Deus. Haviam mentido ao Espírito Santo, e o seu pecado foi visitado com juízo rápido e terrível. Não somente perderam a vida presente, como perderam a vida eterna. Irmãos, eles foram motivados por... Eles foram motivados por quê, irmãos? Pelo? Queridos, não foi algo que partiu deles, né? Vamos dar para o Senhor aqui, vamos vender esse terreno, vamos devolver. Não, eles foram movidos pelo Espírito Santo. Depois, eles então, foi feito o quê? Um voto. Só que nesse voto eles recusaram de cumpri-lo. Agora, a fraude para com Deus, o que pode restar, irmãos? Juízo, entre o que? Perder a vida eterna. Então, queridos, se nós entendemos que é o Espírito Santo que nos conduz a colocar Deus em primeiro lugar, a gente retém isso, nós estamos roubando a Deus. Isso é grave. Então, eles foram movidos pelo Espírito Santo. Outro texto aqui, olha só. Testifica isso que os homens não podem enganar a Deus, que ele descobre o pecado encoberto do coração e que dele não se pode escarnecer. Já foi dada advertência. Deus claramente manifestou sua aversão a esse pecado, e todos os que seguem idêntico procedimento podem estar certos de que estão destruindo sua própria alma. Então, quando é um pecado, irmãos, que não tem perdão, lembra? Contra. E dele a gente não pode o quê? Escarnecer. O Espírito Santo trabalha no coração e no caráter do homem, e expulsará toda tendência para a cobiça, para o procedimento enganoso. Ellen White diz que as pessoas que fizeram e cumpriram seus votos a Deus foram grandemente abençoadas, mas rapidamente mudaram seu sentimento ao se depararem com seus negócios mundanos, e assim tornou-se mais difícil manterem sua consagração ao Senhor. Então, Ellen White fala que as pessoas que fizeram e cumpriram os seus votos a Deus foram, irmãos, grandemente abençoados. Então, irmãos, aqui está o segredo da vitória. Sermos fiel aos nossos votos a Deus. O texto. Satanás os fazia pensar: fostes insensatos em prometer esse dinheiro, precisais dele para o empregar em vosso negócio, e se pagardes o voto, tereis prejuízo. A isso eles reagiram dizendo que haviam prometido por emoção, ou por não terem tido total compreensão. Logo, isso os levou a fazer o voto. Então, talvez, irmãos, eles fizeram, talvez, por impulso na cabeça deles, mas quem colocou isso foi o Espírito Santo. E quem sabe nós, talvez tenhamos aqui na igreja algum voto, talvez por impulso, porque o irmão levantou a mão lá, também vou levantar. Não, se é algo sério, a gente tem que pensar antes, né? Buscar sabedoria de Deus para poder colocar em prática. Agora vamos recapitular, irmãos. Não vamos ler tudo, mas só umas partes ali do que o voto que a gente fez a Deus quando a gente se entregou a vida para Jesus. Primeiro voto lá, irmãos. Foi o voto batimal, né? Aí fica uma pergunta ali, né? Crê que há um só Deus, Pai, Filho e Espírito Santo, uma unidade de 3 pessoas coeternas? Quantos aqui creem nisso aí? Todos creem? Não fico bem, levanta a mão aí. Todos, né? Olha só. Segundo. Aceita a morte de Jesus Cristo no Calvário como sacrifício expiatório por seus pecados e crê pela graça de Deus, mediante a fé em seu sangue derramado, que você é salvo do pecado e de sua penalidade? Você crê que Jesus morreu
no Calvário, no sacrifício por você e por mim, sim ou não? O texto, só recapitulando, irmãos. Aceita Jesus Cristo como seu Senhor e Salvador pessoal, crendo que Deus em Cristo perdoou seus pecados e lhe deu um novo coração e renuncia aos pecaminosos caminhos do mundo? Sim ou não? Sim ou não? Sim. Certeza? Sim. Outro. Aceita pela fé a justiça de Cristo, seu intercessor no santuário celestial, e aceita sua promessa de graça transformadora e poder para viver uma vida amorável e centralizada em Cristo no lar e perante o mundo? Sim ou não? Jesus está aqui intercedendo por nós no santuário, tá, irmãos? Celestial. A gente precisa crer nisso. Agora, o que é a nossa regra de fé? Creio que a Bíblia é a inspirada palavra de Deus, a única regra de fé e prática para o cristão. Compromete-se a dedicar tempo regularmente em oração e estudo da Bíblia? Sim ou não? Sim. Sim, amém. Próximo. Aceita os 10 mandamentos como uma transcrição do caráter de Deus e uma revelação da sua vontade? É seu propósito, pelo poder da presença interior de Cristo, guardar essa lei, inclusive o 4º mandamento, que requer a observância do 7º dia da semana, como o sábado do Senhor, memorial da criação? Amém. Resposta da igreja? Sim. Amém. Agora. Aguarda a breve volta de Jesus e a bendita esperança quando este corpo mortal se revestirá da imortalidade. Enquanto se prepara para o encontro com o Senhor, testemunhará de sua amorável salvação, usando seus talentos e esforço pessoal na conquista de pessoas, a fim de ajudá-las a estar preparadas para o seu glorioso aparecimento? Sim. Próximo. Aceita o ensino bíblico dos dons espirituais e crê que o dom de profecia é um dos sinais de identificação da igreja remanescente? Sim. A dos menores nós temos, que muitos não têm. Próximo. Crê na organização da igreja? É seu propósito adorar a Deus e sustentar a igreja com seus dízimos e ofertas e com seu esforço pessoal e sua influência? Estamos chegando no final, irmãos. Crê que o seu corpo é o templo do Espírito Santo e honrará a Deus cuidando do seu corpo, evitando o uso do que é prejudicial, abstendo-se de todos os alimentos imundos, do uso, fabricação ou venda de bebidas alcoólicas, do uso, fabricação ou venda do fumo em qualquer de suas formas para consumo humano e do uso impróprio ou tráfico de narcóticos ou outras drogas? Sim? Próximo. Conhece e compreende os princípios bíblicos fundamentais como ensinados pela Igreja Adventista do Sétimo Dia? É seu propósito, pela graça de Deus, cumprir sua vontade, ordenando sua vida em harmonia com esses princípios? Sim. Queridos, por que eu trouxe essa recapitulação aqui? Porque a gente às vezes esquece, né, do que a gente prometeu para o Senhor. Veja, irmãos, que a gente não é obrigado a prometer nada para Deus, mas se a gente promete, faz um voto, a gente precisa cumprir, tá bom? Só que essa última parte. Falta o 12. Aceita o ensino do Novo Testamento do tocante ao batismo por imersão e deseja ser batizado dessa maneira como uma expressão pública de fé em Cristo no perdão dos seus pecados? Amém. Aqueles que não foram batizados nem aceitam? Sim? Aceita crer que a Igreja Adventista do Sétimo Dia é a igreja remanescente da profecia bíblica e que pessoas de toda nação, raça e língua são convidadas a fazer parte de sua comunhão e são nela aceitas? Deseja ser membro dessa congregação local da Igreja Mundial? E agora, irmãos, sim ou não? Sim. Sim. Irmãos, este voto aqui está sendo registrado aqui na terra, mas também no céu. Então nós precisamos buscar o poder do Espírito Santo para a gente poder realmente colocar em prática e fazer a vontade de Deus. Agora, queridos, eu gostaria de voltar ali uma parte que me chama muita atenção aqui, que eu acredito que a gente consegue aceitar ali, né, todos, né, tranquilo assim, mas quando chega nessa parte aqui, ó, creio na organização da igreja, o seu propósito é adorar a Deus e sustentar a igreja com seus dízimos e ofertas, com seu esforço pessoal, com sua influência. Essa parte, irmãos, eu acredito que deve ser a mais difícil de todas. Por quê? Porque mexe aonde? Ah, Senhor, mas já devolvo o dízimo, tem que devolver a oferta? Sim.
Ah, Senhor, mas eu tenho que envolver o pacto? Sim. Irmãos, nós temos que entender que tudo é de Deus. Tudo. Nosso corpo, nosso tempo, nosso trabalho, tudo é de Deus, família. Agora, queridos, por que eu tenho dificuldade nessa parte aqui? Principalmente porque nos falta que é um planejamento familiar. É nesse sentido que falta. Porque não é por falta de trabalho, não é por falta de saúde. Falta o que? Planejar. Só que a nossa oferta, irmão, não pode ser assim, ó, o que o nosso coração manda, né? Por isso que o nosso coração é enganoso, né? Se eu planejar minha oferta, um pacto com Deus, eu vou planejar com porcentagem. Não comece com a porcentagem que você não vai conseguir cumprir. Comece com a menor que você vai conseguir cumprir. Por exemplo, quanto que é o dízimo? 10%. Todo mundo concorda que é 10%? Sim. E a oferta, quanto é que é? Quantos por cento é a oferta? Você e Deus que vai decidir essa oferta. Só que se não for planejado, o que vai acontecer? Eu vim para a igreja, não planejei nada. E aí então eu tenho na minha carteira uma nota de 100 reais e uma nota de 10 reais. Só que eu não planejei minha oferta. E o que meu coração vai mandar dar conforme de gratidão por Deus naquela hora ali? Seja sincero, irmãos. Seja. Teu coração manda por gratidão, dá a metade. Menor, é isso aí. Agora, se você fizer um plano com Deus e planejar isso em casa, é diferente. Senhor, eu vou começar com 1% de oferta, de pacto. Algo planejado. Vai dar certo. Só que eu preciso fazer o quê? Um orçamento primeiro, familiar, junto, e família, para poder saber o quanto eu posso devolver, para que não venha também me apertar e eu começar assim, ah, Senhor, eu devolvi lá a minha oferta, agora está me faltando. Deus não aceita isso, irmãos. Então a gente tem que dar com o quê? Com alegria de coração. Só que requer agora de nós esse empenho, né, de planejar as nossas finanças e saber onde é que a gente pode gastar e onde é que a gente pode cortar os gastos. Vocês vão ver que tem coisas, irmãos, aí que não precisa. Por exemplo, jovens, internet não precisa. Sim ou não? Estou brincando, faz parte, né? Mas Deus tem que estar aqui primeiro. Então Deus quer que a gente discuta das coisas aqui, só que Deus tem que estar sendo em primeiro lugar. Bom, queridos? Bom, indo para o final agora, eu gostaria de fazer um convite para você. Se você entendeu realmente que é importante cumprir com aqueles votos que você prometeu para Deus, você não vai vir aqui na frente agora, ah, porque o irmão falou, agora eu vou lá, né, fazer isso agora por impulso. Não. O que você vai fazer? Em cada banco tem envelope de dízimo aí, tá bom? Se você sentiu que Deus falou com você nessa manhã, e que é importante rever isso, é você e Deus, certo? Converse com Deus ali, acerte com Deus. E tinha um outro texto aí também que eu queria passar para os irmãos, mas não vai dar tempo. E que nós iremos passar pelo juízo, irmãos. E Deus vai pedir conta até de centavos que a gente negligenciou. Então nós vamos prestar conta. Então esse é o momento que a nossa irmã, coloquei aqui na colinha para narrar o irmã, irmã Thalita, ela vai louvar o Senhor. Se tu entendeu, irmãos, que é importante o que foi dito aqui, porque nós cremos no Espírito de Profecia também, as orientações que nós temos é para o nosso crescimento. Quando a irmã estiver cantando, você vem aqui na frente, nós vamos orar por isso, tá bom? Mas faça planos com Deus. E também quem se te deseja, não é para todos, irmão, para quem se te deseja, acha que é importante fazer também o planejamento familiar, tem uma revista por família. Vai pegar aqui na frente também, tá bom? Ore a Deus, busca a orientação de Deus e peça para Deus para ser fiel, não somente nos dízimos, mas também nas ofertas e no pacto com Deus. Eu desafio vocês, irmãos, ir para casa e fazer uma lista de tantas bênçãos que vocês receberam. E aí vocês então oferecem com Deus, Senhor, eu recebi isso, 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 isso. O que eu posso te ofertar como gratidão? Como oferta de gratidão realmente?
Queridos, vocês vão se surpreender com Deus, porque Deus tem nos dado tantas coisas, a gente tem que negligenciar essa parte da oferta também. Veja que nós temos uma missão, pregar o Evangelho, através das nossas ofertas, também é pregar o Evangelho. Se você pegar no banco aí, pega ali, para você ver aqui o envelopezinho aqui, ó. O que diz atrás do envelope ali, irmãos? É importante a gente saber isso aqui. Todos podem pegar ali, diz assim, ó. O destino dos dízimos, tá? 77,5% dos nossos dízimos vai para a associação e missão, pregação do Evangelho. 9% dos nossos dízimos vai para a união. 9%, vai em todos? 9% vai para a divisão sul-americana. 2% a associação geral. 2,5% vai para a Novo Tempo. Isso os dízimos. As ofertas. Para a igreja local, irmãos, fica 60% das suas ofertas aqui, quando você destina as ofertas, colocando ali no envelopezinho, escrito caixa local. Fica 60% para a igreja, 60% fica aqui. Depois 20% projetos missionários e desenvolvimentos. Associação, missão e união. E aqui também fala missão mundial, 20%. Então veja que os nossos recursos, eles servem à pregação do Evangelho. Então nós estamos ajudando não somente com os dízimos, mas também com as nossas ofertas. E Deus quer nos ensinar, irmãos, a não sermos egoístas. Que Deus nos abençoe e nos ajude. Que a gente possa fazer um plano com Deus. Não com o homem, mas com Deus. E aquele que foi tocado pelo Espírito Santo por essa mensagem, vem aqui na frente enquanto eu estiver cantando, tá bom? Então vamos orar depois. Preciso me entregar, Senhor. Preciso a Ti me entregar. Preciso ouvir Tua voz a me falar. Não tenho nada a Te oferecer. Somente coração impuro e pecador, mas aqui estou, me aceita, Senhor. Toma os meus pensamentos, meus dons e meus
Queridos, nós precisamos entender que sem o Espírito Santo a gente não vai conseguir colocar em prática tudo isso. Nós precisamos ter uma comunhão com Deus, buscar o poder do Espírito Santo, força para praticar. Aqui na frente veio um grupo que foi tocado pelo Espírito Santo para poder fazer mudanças. E nós vamos orar para esse grupo que está aqui. Mas, queridos, tem um grupo também que não veio aqui. Nós queremos orar também. Deus conhece, Deus sabe, Deus ouve e Deus vê qual é a sua necessidade. Queridos, também a gente ofereceu essa manhã aqui um planejamento. Eu não sei quantos de vocês querem fazer essa oportunidade. Vem na frente, vamos pegar, por favor. Todos que quiserem fazer, irmãos, não por família, pode chegar aqui na frente, vamos tirar uma foto juntos. Tá bom? Todos que quiserem, pode pegar aqui. E nós vamos apresentar para o Senhor esse desejo, né, de realmente ser diferente, de fazer diferente. Permaneça aqui na frente, irmãos, vamos tirar fotos com essas revistas. Né? Os envelopes de Jesus também. Pode passar aqui, irmãos, para você ver. Permaneça aqui na frente, pode subir aqui em cima, irmãos, para tirar a foto. É um por família, tá, irmãos? Para que todos possam ter. Cortar todo o vídeo. Queridos, não fiquem de fora. É para todos o convite. Para todos. Mais alguém? Por nós mesmos a gente não tem força. Tá bom? Ainda tem, irmãos, aqui, não perca a oportunidade de ter mudança em sua casa, sua família. Hoje, se ouvirmos a voz do Senhor, no endereço vosso, Jesus está te esperando. Esse é o momento. Então, vamos orar. Se coloque de pé aqueles que não vieram para frente, por favor. Senhor nosso Deus, nós aprendemos, Pai, a importância de colocarmos o Senhor em primeiro lugar. Pai, Tu sabes quais são as nossas necessidades, Tu nos conhece o quanto somos fracos, e quando toca, Pai, no assunto de finanças é complicado. Nós nunca fomos ensinados a isso, Senhor. E nós precisamos do Espírito Santo para colocarmos em prática agora. Pai amado, nos ajude para que no próximo culto a gente possa trazer uma oferta de gratidão ao Senhor e os nossos dízimos também. Nos ajude, Pai, a avaliar todas as bênçãos que nós temos recebido até aqui. Nós possamos colocar num papel e colocar uma por uma, para que a gente possa ver a Tua grandeza cada dia vendo na nossa vida. Paizinho querido, nós não estamos aqui para ganhando com o Senhor. Nós queremos devolver o que pertence ao Senhor. E nós temos, Pai, negligenciado nessa parte. Nos perdoe por isso. E que essa igreja, Pai, seja uma igreja viva depois desse planejamento. E que possamos fazer a Tua vontade, não a nossa, Senhor. Nós aqui fizemos votos de cumprir com o Senhor. Nós não viemos aqui por impulso, porque o irmão veio, o outro veio, mas não, Pai, nós queremos fazer a Tua vontade. E nos ajude, Pai, a nos desprender das coisas desse mundo. Pois nós precisamos, ó Pai, avançar na caminhada espiritual e sabemos que o Senhor tem nos dado luz, o Espírito de profecia para nos ajudar. Pai, abençoe que cada família representada, cada adolescente, cada jovem, cada criança, e que, através dos exemplos que aprendemos aqui, possamos economizar para poder também, quem sabe, comprar um carro, uma casa, um terreno, não sei, Senhor Deus, o que os irmãos precisam. Mas, Pai, nós queremos glorificar o Teu nome, porque Tu tens nos abençoado com saúde, família, trabalho, e nós precisamos aprender, Senhor Deus, a depender mais do Senhor e menos de nós. Por isso eu peço para cada um de nós o batismo do Espírito Santo. Em nome de Jesus. Amém, Senhor.